É um privilégio tê-los aqui pela manhã e que Deus nos concede estas bênçãos de chegar até esse lugar e orar a Deus, orar a Deus e receber sua bênção. Desde que chegamos, sentimos a presença de Deus e viemos para cantar a Ele também. E assim a sexta dimensão se abre. Diz que quando louva a Deus, a dimensão celestial se abre. Quando se ora, quando se medita. Ou seja, que já temos esses tips de fazer com que essa dimensão se abra. Mas tem tantas lutas e coisas terrenas que muitas vezes passamos despercebidos todos esses detalhes e aparentemente são tão simples. Mas se move uma dimensão completa com um Filho de Deus que usa uma dessas coisas. A oração, a meditação, o louvor. Se move todo o mundo celestial por essa pessoa. Tudo isso se move o mundo celestial por essa pessoa, por esse escolhido. E assim é com as coisas terrenas, se move todas as coisas terrenas com a inclinação que a pessoa tenha para essas coisas. Mas os escolhidos já sabem e conhecem essas coisas e já vamos aprendendo a usar todas essas ferramentas que já nos havia sido dito. E com os afãs da vida, talvez muitos esqueceram, e como que agora Deus está nos pondo nesta posição, onde as coisas estão sendo faladas tão claras, e podemos ir vendo que funciona. No lugar santíssimo, que é onde está a presença de Deus, tudo que acontece aí nesse lugar, que está o propiciatório, vejam os dois querubins de ouro, estão esses dois querubins de madeira de oliveira revestido com ouro, e está a Shekinah ali no meio, a coluna de fogo. É desde onde ele fala ao povo. E desde onde o povo recebe tudo da parte de Deus. Mas assim como recebemos daí, ele também escuta tudo que fale a ele. É algo como temos estado falando. Um companheirismo com o Senhor de tu a tu. Com confiança, sem medo. Porque Ele é nosso Padre. Porque Ele é o nosso Pai. Ele compadece das debilidades, das fragilidades de seus filhos. E Ele sabe as necessidades que temos. Mas se não pedirmos, não pedirmos, como Ele vai responder? Diz que antes que nós lhe peçamos, Ele sabe. E Ele já está a ponto de responder, mas está esperando. Bom, quando vão me pedir? Quando vão me pedir? Pídeme e te darei. Peça-me e te darei. E estamos no tempo da palavra falada. Portanto, tem que falar a palavra. Para que torne uma realidade isso que estamos pedindo. E nesse tempo, é o tempo de pedir conforme a perfeita vontade de Deus, para que o reino do Messias seja estabelecido. Portanto, estamos nos inclinando para esse lado, que é a mudança de dispensação. Vejam, tudo isso tem estado acontecendo, o virar a esquina para essa nova dispensação na qual estamos, o Senhor cumprir tudo o que tem para ser cumprido nessa dispensação, como é a restauração do reino do Messias,
e trono de Davi. Para ser estabelecido o trono e reino de Davi, para ser estabelecido o trono e reino de Davi, são necessários os 2 paus nas mãos do profeta. Pau de José e pau de Judá. Que é a igreja e o povo hebreu. Que é a igreja e o povo hebreu. Será restaurado novamente o reino del Messias. Novamente será restaurado o reino do Messias com essa manifestação de Ezequiel capítulo 37, de Ezequiel capítulo 37, onde ali vemos os 2 paus na mão do profeta. Ayer, vean, hubo essa ameaça. Vejam, ontem e foi uma ameaça, teve essa ameaça e foi uma ameaça com ação. Drones e missiles. Enviaram aqueles drones e lançaram mísseis, que foi uma provocação ao Deus de Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. Pero recuerden que Israel las pasará muy duro. Mas recordem que Israel vai passar um tempo duro, ainda lhe resta um tempo de sofrimento. Mas vejam que tudo tem um programa. E não será destruído. E não será também exterminado. Israel não será destruído e nem exterminado. Senão que passará por todas essas coisas, essa etapa, mas prevalecerá. Porque o arcanjo Miguel está do lado de Israel. E se precisar de ajuda, aí está Gabriel. O que aconteceu na parte da mudança de reino lá, que Gabriel necessitou de ajuda e Miguel veio e ajudou. Assim fala no México, né? Cuates são os cuates. E se ajudam mutuamente. Se ajudam mutuamente. Todo isso já está em programa divino, nas profecias de Daniel. Agora, tudo isso está no programa divino, na profecia de Daniel, está no livro do Apocalipse e vários livros da Bíblia, que tudo isso vai acontecer. Como ele me dizia, Benji, tem 4 anjos detendo para não soprar ventos até que os 144.000 sejam selados. Agora, o mensageiro que nós pensávamos que ia realizar essa obra estando vivo para selá-los, se foi. Bom, e o que aconteceu? Onde está esse entrelace dos gentios ao povo hebreu? Onde está o cumprimento do tipo e figura de Pedro e Paulo, trazendo o evangelho aos gentios? Onde esses ministérios estão levando o evangelho ao povo hebreu novamente? Então aí o povo tinha que estar vigiando, porque ele não podia falar abertamente esse mistério do 6º e 7º selo, porque então estaria abrindo o mistério da vinda do Senhor. E muitas vezes focavam nele, porque era o instrumento que Deus estava usando aí, e tinha que falar de certa forma, para que esse mistério não fosse aberto. E então o povo pudesse tropeçar, poderia tropeçar nesse tempo, porque se levantaria falsos ministros, falsos ungidos, dizendo que eram eles, e iam mudar o olhar para esses ministros, ou automaticamente iam dizer, bom, se não és tu, então vamos buscar outros. Vamos buscar outro. E deixaria ele sem terminar a obra para a qual ele veio. Tudo é simples. Por isso, quando ele dizia, com esse mensageiro de era da pedra angular, entra teu século tal, século tal, século
tal, claro, porque é o Espírito Santo que está falando, e o Espírito Santo é eterno, mas ele vai ter um último véu de carne. E como a gente não é moeda de todo mundo, moeda de todo mundo, uma peseta, o véu de carne sempre é o que causa o tropeço. Mas Deus se agradou desta forma, de um de vossos irmãos. Um conterrâneo fala assim, isso já cobre tudo. Agora vocês vejam que para cumprir essa promessa de levar a mensagem ao povo hebreu novamente, tem que ser por meio de um instrumento, porque Deus sempre trabalha da mesma maneira. Deus não muda a sua forma. É a forma que ele tem e sempre teve companheirismo com o ser humano. Assim, você criou o ser humano à sua imagem, ou seja, um corpo. Esse foi o corpo que Moisés viu quando ele disse que queria vê-lo. Deus disse, eu vou te pôr na fenda da pedra e vou pôr a minha mão e passarei. Ele disse que ele viu a costa como costa de um homem. Diz que isso também é o que Israel vai ver quando Deus tirar a mão, para que vejam. Ao que tanto estavam desejando e esperando, quando tirar a mão, vão dizer, mas é o meu irmão. Assim disse Benjamim quando disse José. E o que Benjamim disse? Porque, vejam que ele é o que sabia quem era José. José sabia quem era eles. Eles não sabiam quem era José. Mas eles são nossos irmãos e temos reconhecido a eles e sabemos quem são. E Deus em breve os trará. Em breve Deus vai tirar as coisas que eles fazem, tradições e todas essas coisas. Breve serão comuns como nós. Breve será comum como nós. Mas tudo tem um entrelaçamento que estará sendo realizado. E assim como Deus teve paciência conosco, com eles também tem que ter paciência. Agora a forma que Deus vai levar o Evangelho novamente ao povo hebreu, vejam. Como foi com Pedro e Paulo, representado neles os ministérios de Moisés e Elias. Página 30 das Eras. Agora, quando o Evangelho volte aos judeus, quando tenha terminado a dispensação dos gentios, o Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se somente pudesse lhes dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, nesse nosso dia, essa grande coisa que vai acontecer, percorrerá até o Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho novamente aos judeus. Estamos preparados, tudo está em ordem. Assim como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, assim também os gentios levarão novamente de regresso aos judeus e o rapto acontecerá. Por isso que ele disse que será antes de começar a grande tribulação, que os 144 mil são selados. Mas aí tem um trabalho que é realizado antes da ressurreição, o qual Deus manteve isso em segredo, porque tem coisas que não deve falar para não se adiantarem. E quando a gente fala se adiante, está referindo a esse espírito do anticristo que sempre está metendo o nariz aonde não lhe corresponde e sempre para entorpecer, atrapalhar a obra de Deus. Tem pessoas que a gente fala algo para compartilhar uma bênção e você vê que rapidamente, para ganhar, como dizer que eu também sei, aí já vai lá e
fala talvez de uma forma diferente, e isso provoca nas pessoas que o escutam, não produz o fruto correspondente a isso quando chega o momento de se cumprir. Por isso é bom ser reservado e não estar falando para diante as coisas assim, falar assim da forma que está e que é, mas ser reservados e esperar. Ou seja, que Deus é o que trabalha para nada ser interrompido. Tem muitas coisas que o anjo, quando disse, olha, isso é assim, isso é assim, isso é assim. Vejam, quando ele relata isso, ele disse que ele explicou exatamente o modo que o anjo lhe disse que fizesse. E como ele explicou a forma exatamente, então assim imitaram exatamente. E quando as pessoas olharam aquele ministro e olharam para cá, disse, mas é o mesmo. Mas não era o mesmo. O Espírito Santo estava trabalhando através do seu profeta desse instrumento. Os outros eram imitações. Mesmo que parecia exatamente igual, perfeito, mas era imitação. E recordem que estamos em um tempo de prova. Agora chegou o momento de ver toda essa parte da terceira etapa, mas vejam que a ele não lhe foi permitido ministrar. Já tinha alguém ministrando ali. Mas deixaram ele olhar tudo, e tudo já estava estabelecido, ou seja, tinha uma ordem, já tinha algo que já vinha sendo preparado, e as pessoas daí, que são vocês, não tem outro grupo. Mas para chegar aí, vejam, Deus esteve nos preparando e nos ajudando em tudo. E vai nos polindo. Eu tenho que polir bem polidinho esses diamantes, tirando tudo para que brilhem e sejam de grandes bênçãos em toda essa etapa, durante todo o tempo, que tudo já estará funcionando bem. Ele viu a fila, viu quando foi repartidos os cartões, ele viu tudo isso, mas isso já era algo natural, algo comum. Como quando a gente chega aqui, vai a um lugar ali, vai ali, pega seu livrinho, busca mensagem, se senta, ora, ou seja, desde que entra, e se tiver que ir ao banheiro, vai, se tiver que ir ao seu carro, vai. São as coisas estabelecidas pelas pessoas, e assim é em tudo. E tudo vai ter uma ordem até chegar a isso que ele viu. Não é que da noite para amanhã um montão de pessoas. Não, isso vai de uma forma progressiva, pouco a pouco. E como conhecemos todas essas coisas, sabemos que tudo vai conforme o seu programa e tudo vai aumentando. Agora vejam que quando Agora vejam que quando Sara viu esses 3 homens ali que se aproximavam, os vê todos cheios de pó, pó nos pés, poeira nos pés, vê as coisas que estão ocorrendo ali com Abraão, e vê as coisas que estavam acontecendo ali com Abraão de uma forma tão humana, tão normal, que fez com que ela duvidasse. Viu a Elohim com poeira nos pés. Agora vejam, recordem que um dos mandamentos, como o batismo, Santa Ceia, o lava-pés, vejam, todos esses memoriais, está o lava-pés, que indicava os erros que a pessoa cometia na sua caminhada. Agora vejam como desde lá
Deus estava mostrando a simplicidade de Deus em Elohim, como o irmão Branham pregou a mensagem intitulada Jesus com os pés sujos, porque era algo tão e tão simples que ele estaria cumprindo em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Para a manifestação desse ministério de Moisés e Elias, o irmão Branham viu que era um homem desse tempo ungido com esse Espírito. Agora vejam como isso que foi mostrado ali com Abraão, da visita de Elohim, Gabriel e Miguel, era o que hoje a semente real de Abraão está vendo. Em uma forma simples, em um homem deste tempo, no qual ele está cumprindo tudo o que está em seu programa, dentro do conteúdo do sétimo selo e sexto selo. Tudo que está fechado aí é o que hoje está sendo visto em cumprimento no meio da igreja. E muitos, quando veem, dizem: mas é que não pode ser tão humano, algo tão grande que Deus prometeu que ia cumprir, e então a pessoa já se inclina. Não, tem que ser algo mais místico, algo que esteja fora da mente humana. Nessa inclinação divina tem que ser algo por lá, e não está vendo que é por aqui, porque tudo que Deus tem que realizar em seu programa é aqui. Aqui está o que? A ação. Ou seja, que aqui tem que estar a ação no meio do povo, e ele tem que estar, porque vejam, se esses arcanjos pararam de louvar a Deus lá, dizendo Santo, 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 Isaías fala 24:7, Isaías 24:7, eles estavam ali adorando o tempo todo. O irmão Branham disse que os anjos pararam de tocar, pararam de cantar, não tinha nenhuma atividade ali. Se não tem nenhuma atividade ali, é porque não tem ninguém que receba nenhuma adoração. Agora, onde está? Não tem nada lá. Onde ele está? Está no meio do seu povo. Se ele ouviu, ele disse, e a coluna de fogo, ali falar a alguém, depois a vi mover para o quartinho. Desta dimensão, ele vê a forma, na forma que se vê desde lá. Com certeza, quando você está com certos problemas ou certas situações da vida e pensa que está só, e aí se olhar desde esse ângulo, com certeza virá um anjo lhe dizendo: não se preocupe, esteja tranquila ou tranquilo. Olha, você não percebe que está tudo bem, sua teofania está do seu lado, te apoiando. Ou seja, que jamais você diga que está só. Você está mais acompanhado do que o mais acompanhado aqui na Terra. Acompanhado pelo guarda-costa mais forte, mais musculoso que qualquer dignatário aqui na Terra, o presidente, possa ter. Você é mais do que isso. Você tem um guarda-costa dos guarda-costas. Ou seja, que o que ele viu ali, viu a presença de Deus como o povo hebreu a teve.
para guiá-los à terra prometida. Porque o irmão Branham disse que essa coluna de fogo, depois Josué a viu ali em carne. Agora, todas essas coisas, quando Deus as cumpre, então se vê as escrituras como algo tão fora desse mundo, mas quando Deus as cumpre, Ele cumpre de uma maneira que o ser humano nem se imagina. Quando ele estava vendo tudo ali, o que ele via era o cumprimento da promessa do sétimo selo, do anjo que era diferente dos demais. Ele via o movimento de tudo, com essa pessoa se movendo. Ia ao quartinho e via a coluna de fogo se movendo aí. Para falar assim mais claro, porque tem que ter um instrumento através do qual falar. Por meio do qual falar. Porque se chega a ser de outra forma, então tudo de mundo entra ali. Todo mundo entraria ali. Mas você crê por revelação, fé, crendo nas promessas e olhando ao invisível, se tornando visível. É algo muito maior do que você pode imaginar, o que você está vendo hoje. Não percebe que você já está nesse nível que não tinha antes, mas está nesse nível que cada vez vai chegando mais e mais a esse nível, e vai chegar um momento que você nem vai perceber que você já é igual a Ele. Poder olhar mais além, e você vai dizer, mas espera um momentinho, se eu olhar mais além, eu já estou olhando mais além, eu já estou olhando o mistério do sétimo selo, que é tudo isso. Podemos dizer, como um dos nossos vizinhos da República Dominicana, que estavam falando algo de inglês, em inglês, e algumas palavras eles falavam meio espanhol e meio inglês. E uma das perguntas, a pessoa disse, você fala inglês? Ele disse, mas de que estavam falando? Como quem diz, não estavam falando inglês? Contamos isso sempre com nossos conterrâneos, os de Santo Domingo. Mas é como algo assim. É como dizer, de que estamos falando? Se isso é o que eu estou vendo. É isso que eu estou vendo. O que eu estou vendo é isso do qual está sendo falado. Oxalá, tomara que todo o povo seja profeta, então já estamos como nos inclinando a tudo isso. Porque estou entendendo o seu programa, Senhor. Estou conhecendo os seus mistérios, estou compreendendo o que tu prometeste que estaria revelando na carpa. Pois está acontecendo algo comigo, que antes eu não estava vendo isso e agora eu vejo. Senhor, isso é uma confirmação que eu sou um do que tu disseste, que receberia a fé do rapto em uma grande capa catedral. Assim, não tem quem impeça de que eu vá no rapto. Assim que minha passagem, isso é minha passagem para essa ceia, que eu aceitei o convite e eu estarei ali. Assim que quando a pessoa reconhece que é parte do programa divino, que a pessoa é parte do programa divino, dessa grande obra que Ele prometeu realizar nesse tempo, não tem situações na vida que nos desanime nem nada, ao contrário. Com isso aprendemos mais e certo caráter que Ele necessita em seu reino,
Porque para que você trabalhe em uma farmacêutica, uma empresa, manda você estudar certas coisas e muitas vezes, se não tem algum grau de alguma coisa, bom, você é bom nisso, mas eu preciso que aprenda isso e isso. Vai estudar. E ajuda você para você estudar. E quando você já tem esse conhecimento, agora sim, agora está... tem todos os ângulos desse trabalho para o fazer bem. E assim Deus está fazendo conosco. Está nos preparando para reinar no milênio e na eternidade. Não vai levar um povo ali que não sabe o que fazer. Ele está nos preparando muito bem. E somos melhores estudantes. Os melhores ele deixou para o final, para sair com nota 10. Disse, assim que eu vou deixar eles para esse tempo em específico. Por isso ele disse, os entendidos, Daniel, fecha isso, deixa quieto. Mas os entendidos entenderão. Com certeza, ali ele estava, raios e tudo isso. Como vai entender todas essas coisas? Vai, Daniel. Procura essa frasezinha que é bem curta. Ele disse que os entendidos entenderão. Ou seja, quando ele vem falando do Filho do Homem, e vem e diz, onde estiver o corpo morto, aí se juntarão as águias. Algo assim como fora do contexto. Disse, vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão limpos, embranquecidos e purificados. Os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Viu? Nenhum dos ímpios. Ou seja que, quando todas essas coisas quando todas essas coisas estão sendo realizadas, vejam, tem pessoas que não vão entender, não vão compreender. Aqui Daniel escuta, da parte de Deus, ele escuta que são ímpios. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. E aí continua falando algo aí, que coloca aí no meio. Tem algo que coloca aí no meio, mas... Agora, tudo isso quando a gente vê o cumprimento de todo o seu programa e tudo que Deus prometeu realizar, e a gente ser parte desse programa, isso dá na gente vontade do que o irmão Branham disse. Com alegria, ir para um canto e chorar e gritar de alegria, de felicidade, porque somos esses que Daniel disse, somos esses dos quais João, Deus lhe disse, através do anjo, João, deixa passar, eu revelarei naquele dia, quando tiverem a necessidade de saber. Aí ele está referindo a nós. Quando tenham quem? Tem que ter um grupo que tenham a necessidade. Tem alguém que terá a necessidade, e aqui estamos. Somos os que teríamos a necessidade nesse tempo, porque a igreja estava a ponto de ser raptada. Então, necessitava isso para ter o avivamento final, o avivamento da era da pedra angular. Assim que estejamos com os nossos olhos bem abertos, porque tudo o que acontece nesse plano terreno, quantas nações e tudo, vejam, mostra para nós muitas coisas no programa divino, as quais vão se aproximando mais e mais ao cumprimento do que foi prometido. Esse pau de Judá, o qual breve estará plenamente na mão do profeta. E sempre que Deus vai fazer algo, tem um ataque do inimigo para tratar de impedir o que Deus vai cumprir. Logo vão ver, quando estiver acontecendo tudo, as etapas onde eu lhes mostrarei
as coisas, Deus se move a fazer algo no programa, que Deus se move a fazer algo no programa e o inimigo também se move para interponer el que no se cumpla el para impedir divino. Que o programa divino se cumpra. Pero todo se va cumplir. Mas tudo vai se cumprir. El espíritu del anticristo, vean que el mensaje de hoy. O espírito do anticristo, vejam que na mensagem de hoje o irmão William nos fala aí, bem claro, referente a muitas coisas que o irmão Branham no livro Os Selos, ele nos falou nessa página 146, no mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. São os dois espíritos encarnados, porque, recordem, um espírito não pode ser coroado, consequentemente tem que estar encarnado. Agora, isso é o que nesse tempo final estará sendo visto no meio da igreja, e o mundo também verá esses dois espíritos, mas um prevalecerá. É o reino do Messias. É o exército de Miguel. Porque vejam, Daniel 12. Naquele dia se levantará Miguel. E aí os moradores da terra poderão dizer, ai, ai, ai. Porque aí já não é como cordeiro, mas leão. Pensam que é um cordeiro, mas é o leão da tribo de Judá. E aí vai dar um tremendo tropeção com essa pedra cortada sem auxílio de mãos, que é a vinda do Senhor no meio da sua igreja, a qual, quando ferir essa imagem nos pés de ferro e de barro de oleiro, isso vai ser terrível. Mas tudo é em um processo, e vocês verão, vocês vão ver como tudo isso vai estar cumprindo, e tudo pela palavra falada. A palavra falada é a que causa o efeito em tudo, desde o indivíduo até a natureza completa. Diz que terão controle sobre a natureza. Sobre tudo. Ou seja, que primeiro Deus tem o controle de nós como terra, como corpo. Como pela palavra falada. E depois o reino dos gentios também terá esse estremecimento pela palavra falada. Por isso que dizem, já saímos deste que nos atormentava, viram? Mas como nos atormentava? Como? É a palavra falada. Pode dizer fulano de tal poderia dizer e dizer, e nada acontece. Mas quando o leão da tribo de Judá fala, aí sim que estremecerá. Porque recordem, uma coisa, ele sempre estava buscando esse momento em específico, porque ele sabe, a Escritura não diz que ele sabe que lhe resta pouco tempo, ele sabe. E se ele conseguisse eliminar por onde essa semente viria, pois daria o golpe exato para que o reino dele não fosse tirado. Aconteceu desde tempo antigo, mas ali em Jesus, ele pensou que já tinha agarrado ele, ficou contente quando viu ele no inferno, na quinta dimensão. Agora sim eu tenho você. Mas não sabia que ele ia tomar, Jesus ia tomar a chave dele, que são a chave do inferno e da morte. Vejam, para poder ressuscitar aos das eras hebraica, tinha que ter as chaves e abrir. E para ressuscitar os das eras da igreja e os do nosso tempo, pois esse instrumento tem que ter a chave. Tem que ter o jogo de chave.
o bolo de chave, porque sem a chave não pode abrir para que saiam. Mas vejam, nós estando vivos também estamos presos nesse corpo. Mas não se preocupe, tem um aqui que pode acender a luz e pode abrir a porta. Ou seja, aí já vemos um eletricista e um serralheiro, mas não um serralheiro desses que arromba a fechadura, mas um que com a chave vai abrir a porta bem facinho, enquanto estão sapateando e tentando entrar e receber a fé do rapto, muitos nos vários lugares, e procuram diferentes serralheiros para tratar de arrombar as portas da revelação. Se é tão fácil procurar e buscar aquele que tem a chave, e perdem tanto tempo buscando outras pessoas para que eles dê a revelação da fé do rapto. Então vocês vejam que, como tudo isso vai por essa linha, que quando ele saiu dali, vejam, ele pôde tirar aos do Velho Testamento que tinham partido. Agora vejam, depois nas eras, vejam todas essas etapas que passaram o anticristo nas suas diferentes etapas, e depois no tempo do irmão Branham, em várias ocasiões também ele tentou. Disse, vem por aqui, é esse. Ele disse, bom, por aqui é esse. Ele disse que várias ocasiões tentaram tirar a vida dele. Teve vários atentados, e foram atentados contra a vida dele. Mas vocês vejam, ali não aconteceu nada. E no tempo do nosso irmão William também. E também não aconteceu nada. Não se identificou abertamente e disse, eu sou o cumprimento disto, assim abertamente. Porque não era o tempo e nem era a pessoa. E não era ele o que estaria levando o Evangelho novamente ao povo hebreu, e nem o que estaria no meio de sua igreja, porque onde o povo hebreu o vê, consequentemente tem que estar o Espírito Santo em alguém e trabalhando através de alguém para que o povo hebreu possa olhar e dizer, mas é este. Como podem dizer é este se não estiver em carne humana? Agora ele sim estará falando mais abertamente. E aí é onde ele diz, aham, é este. Se é este, então esse é o problema através do qual estamos recebendo todas essas coisas mundialmente. Então tem que eliminar a ele. Tem que eliminar ele. E vocês vejam que agora tudo isso a gente fala assim, claro, porque é o tempo de falar as coisas cara a cara. E aí nós entendemos, compreendemos todas essas coisas das Escrituras, as quais todas vão se cumprir. As que faltam, estando nesse corpo, vão se cumprir. Ou seja, que para isso Deus está nos preparando. E eu tomo como um ensinamento quando Ele nos dizia, não chorem, não vão chorar por mim. E mesmo assim ainda estávamos pensando que Ele não ia. E depois nós agarrávamos essa palavra e dizia, olha, ele disse para não chorar, e consolava um ao outro, olha, não chora, não chora. Mas naquele momento, mas bem cumprindo o que ele tinha dito, não vão gritar, não vão fazer escândalo. Mas aí então nós entendemos que sim, ele ia. Vejam, ele mostrou tudo. Em sua vida, ele mostrou tudo. E pensávamos que era ele.
Mas vocês vejam, Deus tinha esse mistério tão escondido que não era por criação divina que Deus tinha que criar esse corpo, como fez no tempo de Jesus, por meio da Virgem Maria, senão que agora é uma Virgem noiva, que nela esse filho estava gerado, e como foi com João Batista e o nascimento de Jesus em um estábulo, assim seria o sétimo selo. Seria o seu nascimento, crescendo, e chegar a uma etapa que Deus começaria a trabalhar através dele, o cumprimento do que foi prometido, do que foi escondido nesse segredo do sétimo selo. Mas quando já começa a cumprir a história do sétimo selo aqui na Terra, na obra de reclamação, então aí já se vê claramente quem serão os que o iam receber, quem eram, onde esses ministérios estariam, e já começa a ver claro tudo que corresponde ao cumprimento desse anjo que era diferente dos demais, o qual tem o sétimo selo. E ao isso estar acontecendo na terra, no céu tem silêncio, nenhum movimento. Se eles se movessem, então poderia saber a forma e poderia até copiar muitas coisas que somente os escolhidos identificariam onde estava. Deus cumpre tudo de uma forma simples. E bem-aventurados vossos olhos porque veem e vossos ouvidos porque ouvem, e recebe o que Ele prometeu para esse tempo final. Bem, Deus os abençoe e os guarde, e até mais daqui a pouco, se Deus quiser, onde já estaremos na atividade, e continuemos orando por Israel, para que Deus guarde Israel e cuide de Israel, e lhe dê a vitória em tudo. Recordem que quando Ele se revelou a eles, estavam sentados na mesa, tinham colocado em um lugar aí, porque naquele tempo não podia misturar, os egípcios não podiam se misturar com os hebreus. E como José sabia isso, colocou a eles assim em uma parte e os outros do outro lado, e os recebeu. E os recebeu, mas teve uma parte que ele falou assim: me deixa só. Ou seja, que a forma que vinha fazendo é um cumprimento até certo lugar, onde Ele abriu esse caminho, e aí estavam todos, mas ia chegar o momento que esse ministério estaria só com eles. E aí vocês já vão ver como será. Simples. Tudo será simples. Ele abriu esse caminho. Uma vez ele me disse, ele se foi. Ele se foi, mas ele tem as botas do Dr. Soto. Essas botas são pesadas. Se é ele que tem as botas, então tem que ouvi-lo e segui-lo, e que ele nos diga. Essa foi uma palavra que Moutier escreveu. Porque vejam, o povo hebreu não tem esse problema, vamos dizer, que os gentios têm. O povo hebreu sabe que Deus sempre trabalhou através de um profeta, por meio de um profeta. Quando você pergunta a um hebreu, como você está esperando o Messias? Como ele será? Diz,
um homem. Como que sim, um profeta? Um homem, sim, é um profeta. Tienen más conocimiento en eso. Eles têm mais conhecimento nisso do que um que esteve na mensagem desde o início. Porque vão logo ao místico e crê que ele vai reencarnar e voltar novamente em um corpo que já usou. E o povo hebreu espera um homem do tempo presente. Mas vejam como esses dois paus têm o mesmo olhar quanto a esse cumprimento. Entre os gentios, vejam, a era da pedra angular é uma era judia ou judaica. Consequentemente, os escolhidos que estão recebendo o cumprimento da vinda do Senhor, na forma que ele cumpriu, a está esperando e receberam, ou esperavam e receberam conforme o povo hebreu a está esperando. Ou seja, que estamos na mesma linha e eles estão na mesma linha que nós. Tudo está afinando para esse ponto, que chegará um momento onde os dois nos encontraremos. São eles que vão reinar conosco nesse reino. Ou seja, quando eu digo reinar, é que estarão nesse reino, porque os que reinarão são os escolhidos, a noiva. Mas para colocar assim, eles são os que vão estar aí nesse reino, são os eunucos, mas vejam, estarão nesse reino, depois da grande tribulação serão ressuscitados, as fatas não. E você poderá dizer, olha, como eles têm esse privilégio, e pessoas que esteve desde o início na mensagem não têm. E aí você pode ver essas três linhas que ele colocou, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Onde pôs os 60? Nos 144 mil. As fatas ele colocou mais embaixo. Ou seja, que os que estufam o peito agora, dizendo que são conhecedores da mensagem, que tem toda a mensagem do irmão Branham e toda a mensagem do irmão William, e todo o conhecimento possível, mas não podem ver o cumprimento do sétimo selo, então aí já falharam. Mas, entretanto, o povo hebreu sim o recebeu. Por isso são 60%. Tem mais conhecimento do que eles mesmos. Deveriam ter vergonha, sentir vergonha. Mas assim é a predestinação, a eleição divina. E para nós que estamos no 100, porque somos filhos de 100. Somos da perfeição. Ou seja, que para isso estamos caminhando. E a isso estamos chegando. Em breve chegaremos a essa parte de ter essas duas consciências juntas, com a qual já poderemos compreender tudinho. E não haverá nada que não possa ser entendido por nós, compreendido. Não pode ter, o irmão Branham disse, nós lemos faz tempo, não pode existir nenhuma só pergunta. E para não ter nenhuma só pergunta, é porque tudo estará clarinho. E se faltar alguma, e tivéssemos que chegar um momento que fazer perguntas e respostas, também faremos. Porque tudo que for para a bênção do povo, e que Deus tenha que encurtar, porque Ele disse que esses dias poderão ser encurtados. Ele disse que se não fosse encurtado, se cumpre também, se cumpriu naquele tempo do holocausto. Mas se tiver que encurtar o tempo nesse tempo final, será feito também. Ou seja, que isso não terá nenhum problema. E como é que pode encurtar o tempo? Tendo-os escolhido preparado. Então vocês vejam a forma de encurtar o tempo. Sempre é e será pelos escolhidos. Esse é o motivo e objetivo de Deus. Seus filhos, seus escolhidos. Assim que Ele fará tudo o que for necessário para que o povo esteja preparados a tempo.
Bem, que Deus os abençoe e os guarde e sempre nos ajude a estar preparados para receber tudo que corresponde a esse tempo final, todas as bênçãos contidas na primogenitura. Pito já está me perguntando o tema. O tema de hoje, falamos de tantas coisas, mas podemos colocar esse, como o de ontem foi o relógio de Deus, podemos colocar os dois paus na mão do profeta. Já falamos várias vezes disso, mas essa inclinação com essa inclinação é que está chegando a esse cumprimento de Israel e a igreja juntos. Ou seja, seria a igreja noiva e Israel na mão do profeta. Porque eles são nossos irmãos. Estamos esperando que breve Benjamim se aproxime e esteja conosco. E isso será em breve. Porque as bênçãos que a gente quer para a gente, também deseja para seu irmão. E se for o menor, a gente tem mais carinho ainda. Assim que tudo que temos que fazer por Israel, vamos fazer. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos. Muito obrigado por esses momentinhos que ainda podemos tê-los. Que Deus os abençoe e os guarde. Até agorinha, se Deus quiser. E bom proveito para os que vão tomar o café da manhã. Deus os abençoe.